Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. E hoje é um vídeo de última hora esse que eu vou gravar. Estou gravando, né, esse domingo à noite, porque não tinha muitos temas hoje, né, para falar bem da verdade, né? Não aconteceu nada muito especial. Eu também não tinha programado nada, porque estava esperando justamente ver se concretizava alguma coisa, mas acredito que deva ser amanhã mesmo, entre amanhã e terça, o anúncio, a oficialização do Igor Vinícius e do William Arão, né? Vídeos que eu também estou preparando ainda, então, enfim, acabei deixando para lá e eu falei, bom, agora à noite eu parei, pensei, falei, vou fazer um vídeo de curiosidade então, né? Por que curiosidade, né? Porque hoje, dia 22 de junho de 2025, né, completam 14 anos do Tri, né, da Libertadores, aquela final contra o Peñarol no Pacaembu, que talvez tenha sido o nosso último grande título, né? A Recopa, muita gente conta a Recopa, claro que a Recopa é um título importante, mas o título grande mesmo não é, né? Então a Libertadores acho que tenha sido o último, né? A gente é campeão paulista depois, claro, 2015, 2016, vocês sabem, mas acho que em questão de importância esse foi realmente o último grande título, né? E o intuito do vídeo é mostrar onde estão os jogadores que atuaram na final, né? Seja na partida de ida ou na partida de volta, mas todos que entraram em campo naqueles dois jogos decisivos, vou falar onde estão, como foi a carreira depois, enfim, né? Vídeo de curiosidade mesmo. Antes eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, se quiser se tornar membro também, fique à vontade. Mas deixando o like só, você já ajuda bastante se inscrevendo também. Dito isso, é triste um pouquinho, né? O Santos fica repostando sempre nessas datas, né? Posta bastante coisa e tal. E a gente vê, né? Pô, parece tão longe, parece cada vez mais longe, né? Dessas glórias que a gente já viveu. E eu era bem mais jovem, eu não sou velho, mas tipo assim, era ainda uma criança. Não criança, quantos anos eu tinha? 2011? Não sei. E rapaz, tem fazer a conta assim de cabeça não é comigo não, já tem uns 14, 15, sei lá. Então eu tive o privilégio de ser uma criança na escola ainda, sendo campeão da Libertadores e podendo zoar os amigos e tudo mais. É uma oportunidade que nem todo mundo tem, né? E Santista, infelizmente, eu lembro exatamente como eu assisti aquela final, eu lembro o dia seguinte na escola, enfim, bastante coisa. Dia seguinte, não, uns dias depois, acho que o dia seguinte foi feriado, algo assim. Mas, então, lembro bastante. A memória é muito vívida disso, né? Inclusive eu tenho uma bandeira, ainda tem essa bandeira, tá aqui em casa guardada no armário, que era da sorte, porque eu assisti a Libertadores inteira com ela, né? Se eu fosse no estádio, ou se eu fosse assistir de casa mesmo, sempre com ela enrolada assim. E é uma bandeira só escrito Santos Show nos cantos, aquelas que vendiam no camelô perto da vila ali. E tem o escudo do Santos bem grande no meio, claro, né? Só que eu usei ela também no Mundial e não deu sorte. Então, é só uma bandeira hoje, tá aqui guardada até. Mas, falei demais já. Vamos falar agora dos jogadores, comentar cada um que entrou em campo, né? E comentar onde estão, como é que foi a carreira e tudo mais. Enfim, muitos já aposentaram, claro, né? Até porque 14 anos atrás, muitos já estavam em fim de carreira, né? Normal. Eu lembro a escalação, acho, sem precisar olhar. Não tô com ela aberta aqui não, tá? Mas eu vou ter que abrir do primeiro jogo. Do primeiro jogo acho que eu não vou lembrar não. Mas do jogo da volta, Rafael Cabral, Danilo, Edu Dracena, Durval e Léo. Arouca, na verdade Adriano e Arouca, né? Adriano, Arouca, Elano, Ganso, Neymar e Zé Love. Entraram na final o Pará e o Alexandro. No jogo de ida, o Bruno Rodrigo foi titular. Eu não sei se o Edu tava fora ou era o Durval, mas o Bruno Rodrigo é titular, o Bruno Aguiar entra e o Alan Patrick também entra. O resto do time acho que era igual, eu vou conferir, tá? Vou até conferir aqui para ver se eu falei certo, mas eu acho que eu acertei sim. Ó, o jogo da volta é isso mesmo, esse eu tenho certeza, tudo certo, é isso mesmo. Não errei nada, da volta, beleza. Lembro até que eu olhei os nomes aqui do Martinucci, eu lembro que o Peñarol entrou aquele Ureta Vizcaya, que jogou mó tempão ainda, até outro dia ele jogava aí, enfim. Entrou o Alex e Pará mesmo, tudo certo. Na ida, a escalação foi Rafael, Pará, Bruno Rodrigo, viu? O Edu Dracena estava suspenso, eu acho. Durval e Alexandro. O Ganso não jogou porque ele estava machucado também, né? Aí jogou Adriano, Arouca, Danilo e Elano. É verdade, não lembrava do Danilo no meio, mas é verdade. Ele jogou, assim como ele já tinha atuado naquela Libertadores, né? Contra o Cerro, por exemplo. Na frente o Neymar e Zé Love, entraram o Bruno Aguiar e Alan Patrick mesmo. Também acertei essa parte. Mas, beleza. Falei tudo isso. Nosso goleiro Rafael Cabral hoje está no Real Salt Lake, da MLS.
tá lá no campeonato onde está acontecendo o Mundial de Clubes, né? O país que acontece o Mundial de Clubes. Rafael ficou no Santos aqui até 2013, né? Depois foi vendido pro Napoli. Foi uma boa venda na época até, né? Um valor, tipo, que hoje, claro, é bem baixo, mas na época tinha sido um valor bem interessante. Foi pro Napoli, infelizmente não se firmou muito. Ele tem uma segunda temporada até razoável, né? Que ele joga mais vezes e tal, mas não se firmou, infelizmente. Depois ele vai para Sampdoria, passa pelo Reading. No Reading ele joga mais, né? Foram 2 temporadas como titular mesmo. E na terceira ele sai. E aí vem pro Cruzeiro, né? Em 22, passa aí 3 temporadas no Cruzeiro. E na terceira ele vai pro Grêmio. Não foi tão bem. A passagem final, o final da passagem do Rafael no Cruzeiro foi muito ruim já, né? No Grêmio também não foi legal. E agora tá aí na MLS, né? Mas ainda segue atuando, né? Segue atuando. Tem os seus 35 anos o Rafael Cabral. O Danilo está no Flamengo, vocês sabem, né? Infelizmente, porque vivia falando que não ia voltar para o Brasil. Se voltasse, Santos teria preferência. Claro que nunca aconteceu isso, né? Foi lá pro Flamengo, tá lá jogando. Tá jogando muito bem. Eu vi poucos jogos dele, mas os que eu vi ele jogou bem. Pelo Flamengo. E na época também, vocês lembram, foi vendido pro Porto, foi vendido muito bem, inclusive. Foi bem no Porto, foi pro Real Madrid. Campeão, onde passou na Europa inteira. No Porto, no Real, depois ele vai pro City, pra Juventus, foi campeão também. Foi capitão muito tempo. E voltou pro Brasil aqui, pro Flamengo, na temporada passada, vocês sabem, né? Infelizmente. Edu Dracena já está aposentado, claro, encerrou a carreira, já está com 44 anos hoje, né? Mas depois do Santos também, vocês lembram, né? Ele sai naquela debandada geral. Eu nem falei, né? O Danilo sai em 2011 ainda, né? O Rafael Cabral sai em 2013. O Edu sai em 2014, naquela debandada geral ali, quando o Modesto ia assumir, o clube devendo floricultura, né? Aquela porra toda, foi essa época horrorosa, que saiu um monte de gente na justiça e tal. Muita gente tem raiva porque ele foi pro Corinthians, né? Eu não tenho, porque realmente ele vai para um rival, é verdade, mas ele abriu mão de algumas coisas, né? Não colocou o Santos na justiça, por exemplo, e foi embora. Acho que foi um negócio justo, ele já não estava jogando bem, já há um tempo, inclusive. Então acho que foi bem justo aí das duas partes. Ele abriu mão, o Santos dispensou e já era. Pronto. Foi pro Corinthians, foi campeão brasileiro, foi pro Palmeiras, depois foi campeão brasileiro também. E encerra a carreira lá em 2018, inclusive, né? Faz tanto tempo, né? Bom, faz 7 anos já, 2018 já faz 7 anos, caraca. Mas aí parou depois de jogar nos nossos 2 rivais aí. Já o Durval também parou já de jogar até seus 44 anos. Ficou no Santos também. Não, na real o Durval saiu em 2013, né? Ele ficou no Santos até 2013, sai no final do ano. Volta pro Sport, onde ele já era ídolo. E fica lá até 2018 também, onde encerra a carreira. O último ano da carreira dele teve algumas lesões, ficou no banco e tudo mais, mas até antes disso ele estava jogando bastante. Em quantidade mesmo, jogando bem também. Mas aqui no Santos também, o último ano... 2013 já foi um ano bem difícil, né, pra gente. Mas Durval aí seguiu a carreira depois, se aposentou em 2018. Inclusive passou muito tempo, né? Engraçado essas partes do auge, né, da carreira dele ali e tal, entre Sport e Santos, né, onde ele é ídolo dos dois, inclusive, né? O Léo também aposentado, hoje trabalha na diretoria, né? Vocês sabem, trabalha na diretoria, coordenador de alguma coisa, coordenador de transição, se eu não me engano, da base. Encerrou a carreira aqui, vocês lembram também, encerrou em 2014, né? Ele fica 2012 já mais no banco como titular, 2013 também, até tem alguns jogos. Teve um jogo que o Léo entrou de meia, que eu tava na Vila, por exemplo, contra o São Paulo, que ele entra muito bem, inclusive. Mas enfim, teve algumas partidas ali mais no banco. Encerra a carreira em 2014, faz um jogo só, né? E tem aquele jogo de despedida depois contra o Benfica, que é contra... em 2016, aquele que o Giovani também joga, acho que é 16, né? Sei lá, que eram 100 anos da Vila, né? Mas ele só joga uma vez ainda em 2014. Eu de verdade nem lembro que jogo é esse. Segundo o gol é um jogo na Copa do Brasil, não lembro mesmo. E aí ele encerra a carreira, né? Mas de fato o último ano foi 2013, né? A gente vai pro meio, o Arouca. E o Arouca, que também já se aposentou, né? Tem seus 38 anos. Saiu, esse sim... Fiquei muito puto quando saiu, porque saiu litígio, né? E ele tinha feito uma carta, ele postou uma carta no final do Facebook, né? Falando que não ia abandonar o Santos, que tinha conversado e não sei o quê. E no dia seguinte, 2 dias depois, colocou o Santos na justiça. Esse eu tenho uma raiva do caramba, até porque jogou muito aqui. Em 2014, o último ano dele, não jogou nada, né?
até 2012 ali, jogou muito aqui no Santos. 2013 já também, vocês sabem, ano difícil. E 14 realmente já não jogou nada e foi embora. Acabou indo pro Palmeiras também, teve uma queda física muito grande, nunca mais foi o mesmo. Passou pelo Atlético Mineiro, pelo Vitória, jogando muito pouco e encerrou a carreira depois no Figueirense em 2020. Eu até vou ver que ele passa, se eu não me engano, ele passa um ano parado, alguma coisa assim. Hoje ele faz. Eu lembro que eu vi uma entrevista, né, dele falando que ele pratica tênis, tipo, gosta muito de tênis e tudo mais, sei lá. Cadê? Tem até aqui uma matéria do GE, explica a aposentadoria do futebol à francesa. Em vídeo só, não tem texto. Aqui achei, pronto. Dono de barbearia também, olha só. O Edu Dracena acabou que eu nem falei, ele é comentarista também. O Durval eu já não sei o que o Durval faz hoje em dia, mas dono de uma barbearia, joga tênis, não queria ter saído daquele jeito. Torcedores às vezes não entendem, só vê o lado do clube, mas eu não queria ter saído daquele jeito, até pelo carinho que eu tenho, a gratidão que eu tenho pelo clube é gigantesca. Tá bom, mas então não falasse o que falou e depois saiu, né? Mas tudo bem, né? Deixa eu falar. Já foi, passar aqui e seguir o vídeo. E o Elano, outro do meio de campo. Na verdade, o Adriano Pagode, antes, vou pela ordem de jogo mesmo. O Adriano Pagode, que hoje é empresário, inclusive empresário aqui na Baixada Santista, né? A gente vê ele direto tentando no CT do Santos, assistindo alguns jogos de base também e tal. Ele que depois do Santos não teve muita notoriedade em outros lugares mesmo. Em 2013 ele deixa o Santos, vai pro Grêmio, não joga tanto lá, passa pelo Vitória, Avaí, Novo Horizontino, Goiás, CRB, clubes menores assim, Santo André, Portuguesa, Imperatriz do Maranhão, encerra a carreira no Amazonas em 2021. Eu não sabia disso. Mas aí virou empresário Adriano Pagode, que jogou muito em 2011. 2012, mais ou menos, mas ainda era titular. Em 13 realmente perdeu a vaga no time e tudo mais, né? Mas tá aposentado. Hoje é empresário, Adriano. Elano também aposentado, vocês já sabem. Depois do Santos, né, em 2011 mesmo. É engraçado, ele começa o ano voando no Campeonato Paulista, quando o Neymar e o Ganso estavam na seleção. O Ganso tava, não? Não sei, não lembro. Acho que o Ganso não tava, né? Mas o Neymar tava no pré-olímpico lá, alguma coisa assim, sub-20. E o Elano começou o ano voando, fazendo gol atrás de gol, gol atrás de gol. E aí depois, na reta final já do Paulista, ele tem uma queda muito grande, uma queda física, aqueles problemas lá com a Nivistelma e tudo mais, problemas familiares, enfim. E depois tem uma queda também muito grande, vai pro Grêmio, não joga tão bem lá no Grêmio. O primeiro gol da Arena do Grêmio é dele, um golaço, inclusive. Passa 2 anos lá no Grêmio, vai pro Flamengo, também não joga muito, e aí vai lá pra Índia, jogar num time lá, Chennai, eu acho, sei lá o que. Tinha feito gol pra caramba lá, eu lembro que ele foi um dos artilheiros do campeonato, alguma coisa assim. Aí depois ele volta pro Santos e depois volta pro Chennai, então fica nesse bate e volta e encerra a carreira no Santos em 2016. Eu acho que eu tava no último jogo dele. Foi aquele contra Chapecoense. América Mineiro, eu acho, né? América Mineiro, a última rodada. 1-0, gol do Ricardo Oliveira, eu acho. Eu tava na vida esse dia. Que foi depois do acidente do avião da Chape, foi uma rodada mó melancólica, né? A última rodada e tudo mais. Eu lembro, eu tava na vila nesse dia. Ele se aposenta nesse jogo até, ele entra no final da partida já. Paulo Henrique Ganso, o Ganso ainda joga, vocês sabem. O Elano, faltou falar, né? O Elano hoje é coordenador de futebol do Guarani, né? Tentou carreira como técnico, agora tá como coordenador, né? Paulo Henrique Ganso ainda joga, o Ganso tá no Fluminense, vocês sabem. Depois daqui foi vendido pro São Paulo, saiu daquela forma. Jogou muito no São Paulo em certos períodos, né? Jogou muito bem, foi pro Sevilha, depois pra Europa, pro Amiens da França, não deu certo, voltou no Flu. Acho que hoje a gente pode dizer que ele é ídolo no Flu, né? Apesar dele já não ser um titular, ou não ser utilizado sempre com a mesma frequência de antes, mas foi muito importante no título da Libertadores, por exemplo, do Fluminense, e é ídolo por lá, né? Neymar, vocês sabem, né? Neymar tá aqui, saiu, voltou, ganhou o mundo, agora tá precisando entregar mais aqui, é verdade, mas está aqui de volta. Foi vendido do Barcelona, campeão do PSG, no Al Hilal não deu muito certo, mas vocês sabem, né? E está aqui hoje. Zé Love, esse sim, né? Esse sim é uma loucura, né? O Zé Love já foi até pra Fazenda, já tentou voltar a jogar, e não sei, nem sei o que ele tá fazendo hoje, mas o Zé, ele sai daqui, né? Vendido, né? Pro Genoa também, da Itália. Teve toda aquela história do não vou fazer teste no Milan, que até hoje ninguém confirma, ele fala que isso não aconteceu, né? Mas o Zé fez um bom ano aqui em 2011, né? 2011 mais ou menos, né?
Mas em 2010 ele fez bastante gols naquele time reserva que ele sempre entrava e tudo mais. Aí vai para Genoa, né? Passa no Siena, também da Itália, depois é emprestado do Curitiba, joga na China, depois no Goiás, aí o Zé roda pra caramba, Vitória, Figueirense, Oeste, Brasiliense até agora recentemente, Cianorte e Iguatu. O último clube dele foi o Iguatu em 2023. Aquele Iguatu que a gente venceu, inclusive, na Copa do Brasil em 2023. Mas também chegou a passar pelo Al Faisaly da Arábia, passou pelo Shanghai Shenhua da China, Al Shabab dos Emirados Árabes, né, o Al Shabab, se não me engano, e o Pahang da Tailândia, isso aqui, Malásia, da Malásia, é isso, Sri Pahang FC. Que doideira essa carreira do Zé Love. E cara, o ano de 2020 dele no Brasiliense, ó, 24 gols em 36 jogos, vai vendo. Mas hoje acho que o Zé Love está aposentado hoje em dia, será? Vou procurar até aqui. Zé Love aposentou? Ó. Bom, segundo o último clube foi o Iguatu mesmo, segundo as primeiras respostas aqui no Google. Ele participa da Fazenda depois disso, né? Inclusive, é 2024, eu acho. Bom, os que entraram agora, os reservas, né? Que entraram. Ou os que jogam. Melhor, vou falar o Bruno Rodrigo primeiro, que ele joga como titular no primeiro jogo da final. Já está aposentado também, né? O Bruno Rodrigo. Ele que fez carreira só no Brasil, né? Acho que desses todos que eu falei, não, o Durval também não. Não saiu em nenhum momento do Brasil. Se bem que o Adriano Pagode eu também não sei se saiu ou não, mas enfim. Depois do Santos ele fica aqui até 2012, né? Ele vai para o Cruzeiro em 2013. Ele é campeão brasileiro, bicampeão brasileiro, jogando muito bem no Cruzeiro, inclusive. Fica lá até 2015, não, cadê? 2016, fica no Cruzeiro até 2016, depois vai pro Grêmio, encerra a carreira no Grêmio já como reserva pouco utilizado em 2017. Mas a passagem dele aqui foi bem subestimada, até foi um bom zagueiro que correspondia quando precisava. Eu, pelo menos, tinha essa visão do Bruno Rodrigo. Não era nenhum craque, óbvio, mas era um reserva bem decente mesmo. Tanto que no Cruzeiro, como eu falei, ele é bicampeão brasileiro e ele é titular, né? Na maior parte do tempo ele é titular. No segundo ano, pelo menos, primeiro ano de 2013, ele é titular o ano inteiro mesmo assim. Então, foi um bom zagueiro, o Bruno Rodrigo. Aí os que entraram nos dois jogos da final, né? Esse vídeo já deve estar gigantesco, eu não estou vendo quanto tempo tá, mas já deve estar gigantesco. O Alessandro tá no Flamengo, mesma coisa que o Danilo. Não sei se vou voltar pro Brasil, quando voltar o Santos vai ter preferência. Não teve preferência. Tá lá no Flamengo, tá jogando bem. Foi vendido também pro Porto, passou pela Juventus e agora está no Flamengo, né? Ele fez um caminho menor, né, do que o Danilo passou por mais clubes. O Alex ficou no Porto algumas temporadas e depois é vendido para a Juventus, onde também fez uma boa carreira lá, apesar do final da passagem ter sido meio ruinzinho, né? Pará que hoje joga na Várzea, né? Ainda joga mais na Várzea, profissionalmente ele já parou, mas ele deixa o Santos em 2012 ainda, né? Vai pro Grêmio, depois do Grêmio passa pelo Flamengo, fica no Flamengo muito tempo, né? Ele ganha Libertadores lá em 2019, e aí volta para cá também em 2019 ainda, né? Porque ele não fica no Flamengo até a final, né? Mas ele joga naquela campanha, então ele é campeão da Libertadores. Depois volta para cá em 2019, fica até 2021 e sai indo para o Brusque e encerra a carreira depois profissionalmente na Portuguesa, né? Portuguesa de Desportos em 2023. Pará que me irritava muito, especialmente em 2008, 9 e 10, tá? Alan Patrick tá no Inter, né? Vocês sabem, jogando muito, inclusive, tem seus 34 anos ainda, sendo um dos principais jogadores do Inter no ano. Depois a gente vendeu ele pro Shakhtar Donetsk, né? Naquela época, sai em 2011 mesmo ainda. Fica lá 2 temporadas, joga pouco, é emprestado pro Inter, né? É bom lembrar, ele já tinha passado pelo Inter antes aqui. Aí depois ele é emprestado pro Palmeiras, não corresponde no Palmeiras. E aliás, quando ele foi, eu pensei, nossa, ele vai destruir no Palmeiras. E não destruiu. Depois, pelo Flamengo, também passa um bom tempo, né? O Flamengo ia comprar, não comprou, não sei o quê. Enfim, ele voltou pro Shakhtar. Ficou lá por umas boas temporadas novamente. E aí, voltou pro Inter em 2022 e segue aí no Inter como principal peça, né? Já há um bom tempo, né? Muito bom jogador no Patrick, sempre foi. E o último é o Bruno Aguiar. O Bruno Aguiar entrou, né? Como eu falei, no primeiro jogo da final, foi reserva, mas entrou. Ele que passou depois do Santos, ele foi pro Sport ainda em 2012, fica no Sport como titular numa temporada,
sai na temporada seguinte pro São Caetano, roda por vários clubes, Joinville, Murray, como é que é? Murraiter, do Catar, Goiás, Joinville de novo, o Grêmio Esportivo Brasil de Pelotas, né? O Grêmio Novo Horizontino, Brusque Oeste, São Bento, e estava no Oeste ano passado, em 2024. Será que ele ainda joga então, Bruno Aguiar? Não sei. Bruno Aguiar, não sei, eu sei não, hein, olha, essa aí vai ficar na dúvida. Não sei, mas ele tá... Ano passado jogou pelo... Como eu falei, pelo Oeste. Não sei se esse ano parou ou não. Segundo o Gol, ele não tem nenhum dado ainda de jogo nessa temporada. Vou até olhar o SofaScore só para saber. Ele que entrou também em partidas bem decentes quando atuou, né? O Bruno Aguiar. Mas, segundo o SofaScore, também o último registro que tem dele é jogando ano passado. Não sei se ele já se aposentou então mesmo. Mas fez algumas partidas bem decentes também em 2011. Não era nenhum craque, óbvio. Esse sim era um reserva e olha lá, né? Mas enfim. Então é isso. Tá feito o vídeo dos todos os jogadores que entraram nas duas finais da Libertadores, onde estão, como estão e como foi o restante ali da carreira. Espero que você tenha gostado desse vídeo de baboseira, né? Deixa o like aqui, comenta qual te surpreendeu mais, se inscreve no canal e até amanhã, pessoal. Valeu!